Itens de área ou superficiais. Selecionando definir código, vamos calcular, por exemplo, em revestimentos de piso cerâmico. Vamos usar aqui o exemplo default, o primeiro item da lista, que é cerâmica de madeira 20 por 20, cor branca. Peço para codificar e então visualizamos os tipos de seleção utilizados para itens de área ou superficiais. Basicamente, temos dois tipos de áreas a medir: áreas horizontais, ou seja, aquelas que visualizamos em planta, ou áreas verticais. Por exemplo, áreas de piso e lajes são áreas horizontais. Já áreas de revestimento de paredes são áreas verticais, onde não temos uma das dimensões. Na área horizontal, podemos selecionar cada vértice, e então a área definida entre o conjunto de vértices será a área medida. Ou então, da mesma forma que utilizamos para rodapés, podemos desenhar uma polilinha de contorno na área para selecioná-la. Um método um pouco mais simples será o Pick Point, que é semelhante ao Pick Area ou ao comando hatch do AutoCAD, onde você clica num ponto e ele calcula o contorno em volta deste ponto. No entanto, será necessário congelar layers que possam interferir neste cálculo. Nas áreas verticais, temos os processos semelhantes ao de linha vertical que vimos na última sessão, onde devemos fornecer a altura. Vejamos este exemplo: selecionar dois pontos. Clique em OK. Neste caso da cozinha, marcaremos 2 pontos de uma parede. O ponto de inserção do código será solicitado em seguida. Marcamos um ponto qualquer e ele me pedirá a altura. A altura inicialmente oferecida é a mesma altura oferecida pelo comando anterior. Posso editá-la ou teclar Enter para aceitar este valor. Clicando em OK, o símbolo é inserido. Repare mais uma vez que para cada tipo de elemento selecionado, um código diferente é inserido. Uma outra observação é que todos os códigos inseridos pelo QuantNorma localizam-se no layer CNQT. Isso significa que no caso de você estar utilizando uma planta oficial, você poderá simplesmente congelar este layer e esconder todos os códigos presentes no seu desenho. Para um outro exemplo de quantidade de área, vamos calcular a área desta bancada de pia. Para isso, vamos congelar o layer de cotas e este layer onde está inserido a curva do desenho. Reparem que os elementos inseridos pelo QuantNorma também podem causar interferência. Neste caso, vamos movê-los para baixo em 1 metro, para depois podermos retornar ao local. No banco de dados de itens, temos em cozinha a seção bancadas. Vamos selecionar bancada em granito, peço para codificar e usarei a opção área horizontal Pick Point. Clico em OK, marco um ponto e repare que ele calculou o contorno desta bancada e já me ofereceu na linha de comando a área calculada a 1,93. Concordo com a seleção, teclando sim e Enter, e clico num ponto para inserir o identificador do elemento codificado. Em seguida, movo de volta, novamente de 1 metro, os itens e descongelo todos os elementos do desenho. Desta forma, seguindo este processo, poderei quantificar também os itens verticais, selecionando 2 pontos, selecionando uma linha, selecionando várias linhas ou selecionando uma polyline. Por exemplo, se todas as paredes de um determinado cômodo forem de mesmo tipo de revestimento, poderia desenhar uma polyline de contorno nas paredes que recebem esse revestimento e selecionar uma polyline e, ditando a sua altura, quantificar a área vertical de todo o revestimento deste cômodo. Itens volumétricos são aqueles medidos em metros cúbicos. Nos nossos projetos, o mais comum será levantar itens volumétricos para elementos estruturais. Eventualmente,
alvenarias. Para o nosso exemplo, acessaremos no banco de dados de itens, vedações, paredes de alvenaria. Parede de tijolos furados 20 por 20 é um item volumétrico. Vamos codificá-lo. Para itens volumétricos, da mesma forma, poderemos ter inserção manual de código. Neste caso, você deverá fornecer o volume do item previamente calculado. Poderemos ter volumes por área, ou seja, temos uma área no desenho e damos a terceira dimensão, que seria a dimensão vertical, e o volume será calculado pela área da base vezes a altura. E uma última forma será itens por linha. Neste caso, você selecionaria 2 pontos ou uma linha e forneceria as dimensões de largura e altura para o cálculo do volume. Esse seria um caso, por exemplo, de fazer um levantamento de volumes por linhas de eixos. No nosso exemplo, vamos calcular o volume de uma determinada parede de alvenaria na opção Pick Point. Clicando OK, vamos clicar num ponto interno de uma parede. Vamos desligar o Snap para evitar interferências. Clicamos no ponto interno, ele calculou o contorno, concordo com a área selecionada, sim, e marco um ponto para inserir o identificador. Forneço a altura, neste caso a altura do pé direito, vou concordar com 2,80 e é inserido o item correspondente ao volume. Só para exemplificar, se eu tivesse paredes desenhadas por eixos, vamos supor que essa fosse uma linha indicando um eixo de uma parede. Selecionando no banco de dados o mesmo item, peço para codificar. Vou desenhar volume por uma linha, selecionando uma linha, ou várias linhas, se fosse o caso de várias linhas ao mesmo tempo. Clico em OK, seleciono a linha em questão e ele me pedirá a altura e a largura. Neste caso, supondo uma parede de 15 centímetros, como disse, estamos sempre operando em metros, utilizaremos a largura 0,15. Clicando OK, será inserido o identificador, cuja área calculada foi o comprimento vezes a largura vezes a altura. Assim sendo, já codificamos todos os itens do nosso projeto. Passaremos então, na próxima aula, a gerar relatórios dos elementos codificados.